Os fundos imobiliários, os famosos FIs, estão realmente em crise? O que está acontecendo que está fazendo os rendimentos desse tipo de investimento, ou seja, os dividendos, derreterem? Se você quer saber o que está realmente acontecendo com os fundos de investimento imobiliário, fica comigo nesse vídeo que eu vou falar toda a verdade para você. Olha, realmente, a gente olhando o mercado financeiro, a gente pode observar assim que os fundos de investimento imobiliário estão pagando menos dividendo em relação a outros anos. E o que está acontecendo então com esse tipo de investimento? Para você que ainda não conhece os fundos de investimento imobiliário, cabe ressaltar que o fundo de investimento imobiliário, os FIs, como são conhecidos no mercado financeiro, nada mais são do que uma espécie de condomínio onde você vai investir o seu dinheiro, aplicar o seu dinheiro e viver de aluguéis. Exatamente, o rendimento que esses fundos geram é relacionado aos aluguéis. Os fundos de investimento imobiliário, eles pertencem ao grupo da renda variável e não da renda fixa, apesar de serem afetados pelos índices econômicos que também afetam a renda fixa. Se você não entende nada disso de investimento, já estou deixando aqui fixado nos comentários desse vídeo, também na descrição, o link para você acessar o e-book sobre investimento com mais de 100 páginas que explica tudo para você, renda fixa e renda variável. Agora, o que acontece, Como é que esses fundos eles são reajustados, Eles são, obviamente, você deve se imaginar, como se você tivesse um imóvel e você fosse alugar esse imóvel, muito provavelmente você iria firmar um contrato com o locatário, seja através da imobiliária ou não, você firmaria um contrato com algum índice para calcular o reajuste do aluguel. O índice mais comum no Brasil, utilizado para cálculo dos reajustes dos aluguéis, é o IGPM, o Índice Geral de Preço ao Mercado. Esse é o indicador muito comum utilizado para reajuste dos contratos de aluguéis. Agora também você pode utilizar o IPCA, que é o índice da inflação. Pode até ser um combinado, pode ser IGPM mais IPCA, isso fica a critério do próprio dono do imóvel. Da mesma forma, os fundos imobiliários possuem o indexador, quando eles pegam seus imóveis e colocam para locação. Obviamente que os contratos também possuem indexador para reajuste dos aluguéis. Então o que acontece? Ao longo do tempo, a gente vê que esses indicadores, desde 2020, depois 21, 22, eles tiveram sim uma movimentação da economia. Agora 2023, 24, eles também estão sendo impactados. E automaticamente isso impacta o reajuste dos aluguéis, e automaticamente vai impactar os dividendos que a gente recebe desses fundos de investimento. Natural, é circunstância da economia. Mas eu vou te explicar agora cada um dos índices, como que eles estão se movimentando. E olha só, nesse indicador aqui, nessa tela, a gente pode ver a taxa de inflação. Observe, por exemplo, como estava aqui em 2020, a gente estava na faixa aí de 4% de inflação. Depois, 2021, 2022, nós chegamos a 12%. E agora a gente observa uma curva em 2023 aqui, que está novamente caindo, chegando ao patamar aí de médio de 5% da inflação ano. Então, automaticamente, aquele contrato de aluguel que o fundo imobiliário fez utilizando o índice de IPCA, que é a taxa de inflação, como indexador de reajuste dos aluguéis, automaticamente é claro que esse reajuste vai diminuir em relação a 2022 e vai impactar, obviamente, o dividendo distribuído por esse fundo, que é calculado em cima da receita do aluguel. Bom, e a taxa de juros, como está? Vamos dando uma olhadinha agora na taxa Selic, como ela vem se comportando. Aqui a gente tem a curva que a taxa Selic veio construindo ao longo do tempo. Então veja só, 2019 a gente estava na faixa de 6%, depois 2020 ela começou a cair
para o finalzinho de 2020, chegou a perto de 2% a taxa de juros, né? Foi quando houve aquele evento, né? E a gente teve que ter acesso a dinheiro e o governo reduziu muito a taxa de juros. E agora, depois começou a aumentar, né? Por quê? Porque a inflação estava aumentando, chegando a 13,75% de juro ao ano. E agora a gente já está em 12,25%, ou seja, o Banco Central está também reduzindo a taxa de juros. E a perspectiva é que a taxa de juros chegue a 9% em 2024, 2025. Aí você me diz, Eduardo, peraí, mas o que a taxa de juros tem a ver com os rendimentos dos fundos de investimento imobiliário? Automaticamente, aqueles fundos papéis, muitas vezes eles utilizam o indexador da taxa Selic, da taxa de juros, como reajuste. E veja só, aqui a gente consegue ver o comportamento da inflação, né, dos aluguéis, dos imóveis, que é o IGPM. Então aqui a gente tem, por exemplo, nos últimos anos, 2020, você pode ver, começou a aumentar bastante aqui o IGPM. Você lembra, teve até reclamações das pessoas que estavam alugando imóveis, né? Teve até negociações entre proprietário e locatário. Só que agora, nos últimos tempos aqui, especialmente 2023, nós tivemos meses aqui em que o IGPM ele ficou negativo. Ou seja, deveria ter redução, inclusive, do preço dos aluguéis. É claro que o IGPM ele também sofre interferência da taxa de juros, da taxa Selic, que a gente acabou de ver, e também sofre interferências da inflação, principalmente a inflação no ramo imobiliário. Mas como o preço das coisas tende a diminuir, no geral, está afetando também a inflação dos imóveis, aí, corrigido pelo IGPM. E isso automaticamente faz, então, com que os dividendos, os rendimentos dos fundos imobiliários acabem sendo menores, por conta, né, da redução desses índices. Agora, veja só, que todos esses índices eles acabam reduzindo, então não existe muita alternativa, né? Todos os fundos de investimento imobiliário são impactados por essa mudança na economia de forma geral, não é apenas em um setor ou outro, né? São mudanças macroeconômicas. Então isso explica muito do que está acontecendo e ainda vai acontecer em relação aos dividendos dos fundos de investimento imobiliário, sejam eles de papéis ou de tijolo. E se você chegou até aqui comigo, já fica aquele convite para você se inscrever nesse canal e deixar o seu like. Também estou deixando fixado aqui nos comentários desse vídeo e na descrição um link para um e-book em PDF que explica todos os investimentos, como eles funcionam, um e-book com mais de 100 páginas para você acessar. Basta clicar aqui no comentário, no link e pegar o seu e-book. E assim como o investimento de fundo imobiliário está sendo afetado por índices da economia, também o CDB está sendo afetado. E é interessante que você dê uma olhada no vídeo que eu estou deixando aqui no centro da tela para você ver como funciona o CDB e eu estou te esperando lá.